a estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na Capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Espero que todos estão tendo um ótimo domingo, que a nossa celebração ali fora foi muito boa, poder encher um pouco a barriga, conversar um pouco com os irmãos. E esse mês a gente está falando sobre algumas coisas que a gente tem, algumas práticas que a gente faz dentro da igreja, né? Começou com a mensagem dos dízimos e dinheiro, né? Dízimo não, falou sobre dinheiro. A segunda mensagem foi a Karina, falou sobre serviço. Hoje a gente vai abordar mais outra coisa que é importante, muito importante para a gente, na nossa comunhão dentro da igreja, que é a ceia. A gente vai falar um pouco sobre ceia. E eu queria falar um pouco sobre ceia da minha forma de estudar, né? Da minha forma que eu abordo as coisas. Eu gosto de ser abrangente. Quando eu pego algum texto, por exemplo, a ceia, eu gosto de passear, ir lá no início, fazer toda a trajetória até chegar no final para ter uma visão ampla de tudo, né? Quem vai nos estudos já sabe como é que funciona. Eu quis trazer essa visão da ceia aqui na mensagem de domingo. Vai ser parecido como a gente fala sobre dízimo. Quando a gente vai falar sobre dízimo, a gente sempre lembra do dízimo que era do Velho Testamento, o dízimo antigo, como era feito antigamente, e a gente vai vendo como ele foi mudando e como que ele serve para a gente hoje em dia, que é a Fernanda acabou de falar sobre as contribuições. Houve uma mudança, tinham significados diferentes, práticas diferentes na época, e para a gente já faz outro sentido, a prática é diferente também, e eu queria abordar dessa forma a ceia também. O que a gente entende como ceia? O que é ceia para a gente? Eu até no grupo do pessoal que faz as mensagens, dos preachers, a gente conversou um pouco sobre isso, né? E falar um pouco o que era ceia, o que a gente pensa como ceia. O que vocês acham? É o quê? Pode falar. Comer junto. É uma celebração, uma memória. Memória de quê? Eu vi muita gente falando no grupo que era uma festa, uma comemoração, e é uma festa. Mas nessa festa, está celebrando o quê? Está comemorando o quê? Sempre que a gente faz uma festa, a gente está comemorando alguma coisa. A gente costuma comemorar aniversário, formatura, alguma coisa que a gente está agradecendo na vida. E essa festa é sobre o quê? A ceia. Seria sobre casamento? A ceia é uma festa de casamento? O que vocês acham? E é abordando assim que a gente vai seguir a mensagem.
mostrando a ceia como uma festa de casamento, como um banquete de casamento, pode-se dizer assim. E num casamento tem o que no casamento? Quando você chega na cerimônia, o que a gente consegue identificar do casamento? A gente vê duas pessoas que estão se unindo, a gente vê um testamento, é assinado um documento de compromisso ali, que eles estão se comprometendo um com o outro a cumprir o que está escrito no testamento. A gente coloca lá comunhão parcial, comunhão total de bens, outras coisas também que quiser colocar, dependendo do documento. Tem os votos. A confirmação, os votos é meio que a confirmação oral do documento. Você está proclamando aquela assinatura que você está fazendo. E depois vem a festa, né? Depois que está tudo bonito, os dois falaram sim, os dois se uniram, aí a gente faz a festa. Então a ceia no Velho Testamento e no Novo também é uma festa de casamento. A gente já pode confirmar isso. E começando a ler, eu vou pedir desculpa já, porque eu vou ler bastante os textos por a gente ter que iniciar lá do Velho Testamento até o Novo, então eu vou acabar lendo bastante textos aqui. Mas me desculpa aí se alguém não gosta, mas é para a gente ter uma melhor compreensão. A primeira festa, a primeira ceia, foi aonde? Aconteceu quando? Aconteceu no livro de Êxodo. Foi quando o povo hebreu estava escravizado lá no Egito e foi levantado Moisés, um libertador, para tirar o povo de lá. E aconteceu várias coisas, mas chegou no momento que Moisés é instruído e ele conversa com o povo. E fala para o povo se preparar que eles iam sair. E eu acho que é interessante, não sei se já perceberam, quando Moisés chega para falar com o faraó, e ele aborda Faraó e vai negociar com ele e falar para o povo dele sair, para ele libertar, ele fala, deixe meu povo ir. Mas não é só isso. Ele fala, deixe meu povo ir para a gente celebrar uma festa. Não sei se todo mundo já lembrou dessa parte. Ele sempre cita isso, 7 vezes que ele vai falar com o Faraó, ele falou assim, deixe meu povo ir para a gente celebrar uma festa no deserto. E qual festa que ele estava falando? A ceia. Ele estava querendo falar sobre a ceia. E é interessante que eles saem, tem a questão do dia que eles vão sair, eles têm a preparação, a forma que foi feito. Está em Êxodo 12, aí ele fala, diga ao povo israelita o seguinte, no dia 10, tinha um dia certo também. Além de ser uma festa, tinha um dia correto para fazer essa festa. No dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer um animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos e repartirão. Olha que interessante. No momento da ceia, o pai da casa ia preparar a ceia, e se ele olhasse para a casa do lado e visse que o que ele tinha poderia suprir o seu vizinho, as duas casas comiam juntos. Então, a ceia começou assim. Tinha o carneiro, o cordeiro, que era sacrificado, e também tinha os pães, chamados de pães asmos. Que eu até trouxe aqui, eu não ia trazer um cordeiro, né? Não tem como. Mas o pão era mais ou menos assim, ó. Até a Tabita me ajudou lá, a gente fez junto. Era mais ou menos dessa forma. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas é só para conseguir visualizar. Depois a gente começa. Então eles comiam, por que
Interessante. Por que o pão era assim? Fino. Duro. Não recomenda comer. Porque ele não tinha fermento. Não dava tempo para ele deixar o pão fermentar. E o significado do fermento também era a corrupção. A questão do fermento na época era... cheio de farinha na mão. O significado do fermento na época tinha um significado de corrupção, de pecado. Por isso que eles não poderiam deixar o pão fermentar também. Em todas as festas ao longo dos anos, eles tinham mantido essa tradição, que o pão não poderia fermentar. E durante o processo de saída do Egito, foi um processo corrido, foi rápido. Então não dá tempo do pão fermentar. Por isso que eles tiveram que fazer um pão sem fermento e comer rápido e se preparar para sair. Então foi dessa forma. E quem poderia participar dessa festa? Qual foi o parâmetro para colocar de quem poderia entrar ou não na festa? Alguém lembra? Foi quem era da família. Tinha que ser da família de Abraão. Então pessoas da família de Abraão poderiam participar da festa. Se você fosse da família de Abraão, você poderia participar. E se você não fosse? Poderia participar? Poderia também. Mas você tinha que ser circuncidado. O pai da casa deveria ser circuncidado. E todos os filhos homens. Para aquela família ter direito a fazer parte da festa. Então, só quem era da família de Abraão. E só quem era circuncidado. Se você quisesse entrar para dentro da família de Abraão, você deveria fazer esse ritual. Então a gente já consegue identificar quem poderia participar e como era feito. Agora eu vou ler de novo Êxodo 24, começando 4. A forma que eles já saíram do Egito e já estão no deserto e eles vão comemorar ali a festa que Moisés estava pedindo para o faraó libertar eles. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Escreveu o quê? Moisés escreveu alguma coisa. O testamento. Se é um casamento, precisa de um testamento. Então, Moisés escreveu esse testamento. Na manhã seguinte, Moisés levantou cedo, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos, novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade aspergiu diante do altar. Em seguida, pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram: faremos tudo que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Então a gente lembra que no casamento tinha o documento, o ofício e tinha o voto. Aqui é o voto. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Então eles estão corroborando com aquilo que está escrito no documento. Vamos continuar. O 8. Depois Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: esse sangue é o sangue da aliança. O Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Aí Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Depois do documento, depois da assinatura, depois dos votos, o que vem? A festa. Então, o povo ali, representado entre os líderes, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 outras autoridades, eles terminam e sobem o monte e ali tem um banquete, um churrasco, porque eles fizeram um churrasco com os novilhos. Então o grande banquete lá de Êxodo foi um churrasco. E eles sobem e encontram o Deus de Israel lá, que seria tipificado como noivo, e eles fazem uma festa. Então a forma que Deus olha para o seu povo é uma forma de um casamento, que a gente já conseguiu compreender aqui.
entre o seu noivo e a sua noiva. E isso a gente consegue perceber em todo o processo do Velho Testamento, e até no Novo também a gente consegue ver isso. Aí eu separei Jeremias 2:2. Deus está falando através de Jeremias para o povo: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra que não era semeada. Então a gente consegue identificar a forma de relacionamento entre Deus e o povo. Só que a gente já conseguiu compreender como que era feito a ceia no Velho Testamento. A forma, os elementos, o que faziam eles lembrarem. Então eles praticavam a ceia durante todo esse período para eles lembrarem do momento que eles tinham que sair do Egito. Então os pães lembravam, o cordeiro lembrava, eles tinham outros elementos lá. Eu não trouxe, que são muitos, mas se alguém tiver interesse em pesquisar, tinham outros elementos também. E eles tinham um ritual ali para comemorar e celebrar esse momento de saída do Egito. E tudo isso faziam eles lembrar daquele dia. Só que não era só isso. Talvez essa festa seria como uma forma de ensinar. Ensinar o quê? O que ele estava, Deus, o que ele estava querendo ensinar para aquele povo com aquela festa? No momento da festa, eles inseriam as crianças também. Os mais novos participavam do processo de fazer o pão, preparar a festa. Por que os mais novos faziam? Para eles aprenderem o significado da festa. Eles aprenderem o que eles estavam comemorando. E durante esse processo, eles foram ensinando os mais novos, ensinando as futuras gerações, para chegar a um momento. Que momento que eles estavam, Deus talvez estava querendo que eles chegassem? Eu separei um texto de Isaías, que fala sobre um outro sacrifício também, talvez futuro, para eles no momento. Mas ele fala dessa forma: ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas que nos desviamos, cada um de nós se voltou ao seu próprio caminho, mas no Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como ovelha, foi levado ao matadouro. Então tinha uma profecia que falava sobre um cordeiro que iria ser sacrificado. E fazia sentido em relação à Páscoa, porque na Páscoa tinha um cordeiro ali que era sacrificado na Páscoa, que era entregue para que o povo de Israel saísse de uma condição de escravidão. Então é predito que outro cordeiro iria ser sacrificado. E da mesma forma que é predito que outro cordeiro seria sacrificado, Isaías também fala de uma festa. Se existe outro sacrifício maior e existe outro casamento maior, depois do casamento vem a festa. Isaías também fala sobre essa festa. E ele fala sobre um grande banquete. Isaías 25. Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete. Isso é no futuro. Ele está predizendo alguma coisa que vai acontecer lá na frente. O Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete. Para quem? Para quem que ele vai dar esse banquete? Aqui está falando, todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e o melhor vinho. E ele acabará com a nuvem de tristeza e todo o choro de todas as nações. Então é predito também uma outra
sacrifício e uma outra festa. A gente consegue identificar também isso no Velho Testamento, que houve Agora eu vou dar um resumo aqui de tudo. A festa era realizada uma vez no ano, que a gente pode compreender, que fazia eles lembrarem da saída do Egito. Era sacrificado um cordeiro sem defeito. E caso necessário, era para eles comerem junto esse cordeiro. Para quem não tinha acesso, poderia comer com a família do lado. Então, a questão de partilha já acontecia desde o início. Para participar da festa, deveria ser da família de Abraão. E se você quisesse entrar, se você fosse estrangeiro, você deveria ser circuncidado. Essa festa representa o quê? Representa a aliança de Deus com o seu povo. E agora, como a gente começou a ler, foi predito que um sacrifício maior aconteceria para que todos nós sejamos libertados de uma situação de escravidão. E também aponta para uma futura comemoração de uma festa maior, onde o próprio Deus estará nela. É isso que a gente consegue compreender um pouco da ceia no Velho Testamento. Com certeza tem mais coisas, mas eu acho que pegando isso dá para já compreender um pouco. Agora a gente vai pular para a Nova Aliança, no Novo Testamento. Até os nomes já deixam bem fácil. A gente fala Velho Testamento e Novo Testamento. Que testamento é esse? É o testamento do casamento velho e o testamento do casamento novo. É uma nova aliança. Até o nome do livro fica meio evidente para a gente do que está acontecendo. E eles comemoravam essas festas no tempo de Jesus, ele ainda fazia isso. Todas as vezes, Jesus desde pequeno, todo ano, ele com a família dele comemorava essa festa, essa ceia. Só que chega na última semana. Cristo chegou na sua última semana de vida ali. O que aconteceu nessa última semana? O que ele fez? Ele estava ali em comunhão com os discípulos e chegou na semana da Páscoa. Eu esqueci de falar, mas a festa da Páscoa tinha 7 dias. Eram 7 dias que eram comemoradas essa festa. Então, a última semana de Jesus ali é em cima da festa da Páscoa. Todos os acontecimentos ali acontecem dentro da festa da Páscoa. Jesus se reúne com seus discípulos e pede para eles prepararem a festa. Marcos 14, 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, como se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Eles perguntaram: onde a gente vai fazer a festa da Páscoa? O que você sugere? Aí ele dá uma instrução para os discípulos e os discípulos começam a preparar a festa da Páscoa. Então Jesus vai comemorar a festa da Páscoa com os discípulos. Só que dessa vez é um pouco diferente. O ritual ali é o mesmo. Eles se reúnem, tem o cordeiro, tem os pães, tem o vinho, tem toda a ornamentação de uma festa normal que tinha antes, eles fazem. Mas dessa vez tinha algo diferente ali. Alguém consegue identificar esse algo diferente? Tinha alguma coisa na mesa ali, ou em volta da mesa, que eram diferentes de toda a festa da Páscoa que já existiu antes. A festa da Páscoa tinha um significado para a memória, e ela apontava outro. Naquele dia, naquela festa da Páscoa, o próprio significado da festa estava sentado na mesa. E esse era o diferencial daquele momento. E ali Cristo ressignifica talvez a Páscoa para os discípulos, apontando para ele. Ele pega o cordeiro, pega o pão, o vinho e ensina aos discípulos o real significado que a festa da Páscoa queria sempre passar.
Em Mateus 26 fala sobre isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, o partiu e disse, dizendo, peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Talvez a gente olhando com a nossa visão hoje, a gente não consegue compreender os detalhes. Mas quem era judeu na época e celebrava a Páscoa todos os anos e conhecia os elementos, na hora que Jesus falou isso, eles se voltaram para o Êxodo. E eles lembraram do que a gente leu agora. Eles lembraram o que o sangue representava, eles lembraram o que o pão representava. Aí eles olharam Cristo fazendo isso e eles falaram assim, se ele é o pão, se ele é o cordeiro, então ele é sacrificado. Talvez eles lembraram de Isaías 53 também, igual a gente leu. E isso foi fazendo sentido na cabeça deles, porque Jesus foi ressignificando tudo aquilo que eles foram aprendendo durante o tempo. O próprio significado da festa estava do lado, na frente deles. E nesse momento, onde Cristo está representando, os discípulos dão um clarão e eles compreendem todo o processo que eles passaram na vida dele. Tudo que eles aprenderam na vida dele, ele lembrou. E é da forma que um pouco a gente enxerga a ceia hoje. A gente enxerga a ceia dessa forma. Que o corpo de Cristo, ele é partido para dividir para muitos, em favor de muitos, como está escrito aqui. Da mesma forma que o carneiro e o cordeiro da época era repartido entre as famílias que estavam do lado. O significado mantém. Mas a gente olha para o verdadeiro cordeiro agora. Isso faz sentido para a gente hoje. Agora eu até queria demonstrar o porquê que eu trouxe o pão. Esse pão é duro. Como é que ele partia esse pão? Eu até peguei um pedaço pequeno. Ele quebra. Então, quando Jesus está partindo o pão para eles, é quebrado. Ele está partindo, ele está quebrando o pão. Agora você lembra o que a gente leu em Isaías 53? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Jesus estava fazendo isso na frente deles. E eles estavam olhando e entendendo tudo que estava por trás. Mas o pão agora estava fazendo sentido. O simbolismo do pão fazia sentido para eles agora. E o cálice? Eu não trouxe aqui, mas da mesma forma eles lembraram de quando Moisés aspergiu o sangue no povo para que confirmasse o casamento. Agora ele está tomando o cálice esse cálice do meu sangue, da nova aliança. E tudo isso estava fazendo sentido na cabeça deles, porque eles praticavam isso todo ano. Desde pequeno, a família deles levavam os discípulos para participar dessa festa. Então o significado da festa estava evidente para eles ali, que Cristo fazia sentido. E nesse momento, Jesus começa a mudar um pouco a festa e alterar a forma que ela estava sendo feita. Se antes era uma vez no ano, agora não é mais uma vez no ano. Que a gente não precisa esperar o sacrifício do cordeiro mais, porque o cordeiro já foi sacrificado. Então, não é mais uma vez no ano.
fazei isto em memória de mim. Fazei isto sempre que comeres e beberes em memória de mim. Então não é mais uma vez no ano. A gente vê que a primeira coisa que é alterada. Se antes tinha um dia especial, uma semana especial, no momento especial agora é todas as vezes. Porque o sacrifício do Cordeiro faz sentido para a gente todos os dias agora. E da forma que Jesus começa a se ressignificar, e o que a gente entende sobre ceia hoje, a gente entende que a ceia é comunhão. Como muitas pessoas falaram no grupo, que a ceia era uma comunhão. Por que é comunhão na ceia? O que hoje a gente enxerga como comunhão? Talvez o significado hoje para a gente entende, mas a gente não sabe de onde que ele veio. De onde que o significado começou. A gente viu que o cordeiro era dividido, a gente viu que eles partilhavam a mesa um com o outro, e agora a gente vê que Cristo partilha o corpo dele com nós. Isso aqui é só um símbolo, tá? Eu não estou querendo dizer que isso aqui é o corpo dele, não. É só um simbolismo. Isso aqui é um pão. Mas agora Cristo compartilha o corpo dele conosco. Então a gente entende que a gente compartilha o que é nosso com o próximo. Então a ceia gera comunhão, porque a gente aprende praticando. Da mesma forma que eles cresceram praticando a ceia, e quando tiveram velhos, eles sabiam que o cordeiro tinha que ser partilhado com as casas onde não tinham. Agora a gente entende que a gente tem que partilhar o que a gente tem com o nosso irmão. Um ponto interessante, eu não lembro qual é o nome em hebraico, mas esse pão significa o pão dos pobres. Então isso aqui era a comida dos pobres na época, uma parte das comidas. Então esse pão aqui que era celebrado na ceia, era que as pessoas que não tinham condição comiam. Só um significado a mais em relação ao pão, sobre essa questão de comunhão. E se essa festa fala sobre casamento e fala sobre comunhão, agora a gente consegue entender por que Paulo fala que antes de ceiar, você tem que ir até o seu irmão e se acertar com ele. Se você tem algum problema com o seu irmão e você vai celebrar a ceia, que a ceia é uma festa de comunhão, então faz o sentido agora você ir até o seu irmão e se reconciliar com ele. Se você tem algum problema ou você teve alguma briga com o seu irmão, essa festa é o melhor momento para você chegar com ele e se acertar com ele. Porque essa festa é celebrada a comunhão. Você vê que agora começa a fazer sentido as orientações que acontecem no Novo Testamento? Como Paulo fala para a gente fazer? Porque ele já tinha em mente e ele já praticava aquilo antes. Agora, quando ele vê Cristo, faz mais sentido para ele. E agora, no Novo? Se antes, quem era da família de Abraão só podia participar e quem era circuncidado. E agora, quem pode participar dessa ceia? Quem tem acesso a sentar do nosso lado? A mesa tem espaço? Para quem? Para todos, né? Agora a gente vai ler Efésios 2, 13 ao 18. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o sangue que foi derramado ali na festa da Páscoa, esse sangue dessa nova aliança nos aproximou. A gente era estrangeiro, a gente era o de fora, que se quisesse entrar, tinha que ser circuncidado. Não mais. 14. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Com o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois, em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz ao que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por meio de um mesmo Espírito. Agora a gente conseguiu compreender quem que pode participar e por que pode participar. Não precisa mais ser circuncidado. Ainda bem. Agora Cristo nos fez família de Abraão, nos fez descendente de Abraão por meio da cruz, por meio do seu sangue. Agora a gente consegue compreender outra coisa que foi alterada de uma celebração para outra. Se naquela celebração você poderia entrar só se você tivesse sangue e uma genealogia específica, agora não mais. Agora todos nós temos acesso à mesa por meio do sangue de Cristo. Conseguimos compreender essa mudança de mente, essa mudança de forma de celebrar. Se antes era uma vez no mês, agora é façam isto em memória de mim, façam isso sempre. Sempre comeres desse pão e beberes desse cálice, sempre, sempre. Então, todas as vezes que a gente se reunir, a gente celebra junto. Então a gente consegue compreender essas mudanças. Então, eu gosto de pensar que tudo que a gente repete, a gente melhora. Quando eu era novo, eu praticava muito esporte e eu treinava. E eu treinava para quê? Para melhorar, para se aperfeiçoar. E o treino era diário. Então, a prática daquilo era diária. Então, eu compreendo um pouco a ceia, talvez dessa minha bagagem de novo, que é uma prática, é um treino. Ou talvez um ensaio. Igual o louvor está ensaiando aqui para a festa da Páscoa. Eles estão vindo para cá ensaiar para entregar uma música bonita, uma boa musicalidade e tudo ficar bonito. E isso precisa de ensaio. Se a festa da Páscoa a gente faz todas as vezes, então é para quê? Aí na minha cabeça eu consigo pensar nisso. É um ensaio, é uma prática para a gente ser aperfeiçoado. Mas é um ensaio para fazer o quê? Para a gente chegar até onde? Se eu treino todos os dias, chega um momento que tem um jogo. Os jogadores de futebol, os jogadores de esporte, eles treinam durante a semana para jogar no final de semana, que é o dia importante. Então eu enxergo a Páscoa dessa forma, que quando a gente está junto, a gente está praticando a comunhão, a gente está olhando para o irmão, a gente está partilhando o que a gente tem, a gente está lembrando do que foi sacrificado para a gente ter junto. Então isso é gerado dentro de nós. A gente é transformado através dessa comunhão com o outro. Só que tem um momento. Ele fala que a gente tem que fazer isso sempre. E todas as vezes. Mas ele também diz que tem talvez uma data limite para a gente fazer. Vai ter um momento que a gente vai parar de fazer. Por que a gente vai parar de fazer isso da forma que é feito hoje? Isso está em 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então tem uma data limite da gente fazer isso. Até que ele venha. Então a gente está ensaiando juntos para um momento. Para um grande momento. Em Mateus 26 também, 29, Jesus fala também sobre isso. Eu lhes digo que de agora em diante, ele falando para os discípulos, eu não beberei este fruto da videira, até aquele dia em que beberei um vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então aquela reunião de Jesus com os discípulos ali, que eles praticavam a ceia, ele falou isso, que foi a última dele naquele momento, que a próxima seria no reino de meu Pai.
Então a gente está ensaiando ou praticando para esse momento. É um momento que talvez a gente nem consiga imaginar o que vai ser, da forma que vai ser. João teve uma visão um pouco sobre esse momento. Ele viu o que iria acontecer e o que essa prática contínua, esse significado dessa festa nos levaria para onde? Da mesma forma que os discípulos ali na última ceia com Jesus, eles estavam sendo servidos por ele, vai chegar um momento em que todos nós vamos estar com ele também. E eu acho que é para isso que a gente olha um pouco para a ceia. A gente ama o nosso irmão, a gente compartilha, a gente se entrega e a gente entende tudo, porque isso vai fazer total sentido um dia para nós. Porque a gente vai estar de frente a frente com aquele que se entregou por nós. E esse é um momento fantástico. Eu acho que eu espero todos os dias por esse momento. E eu vou ler um pouco aqui do que João viu. Eu não consigo nem imaginar, mas João viu esse momento. Apocalipse 19, 6. Ele ouviu o som de algo parecia desculpa. Estou tentando falar da minha imaginação aqui, eu vou ler, tá? Aí ouvi um som que parecia uma voz de uma grande multidão. A gente viu isso desde os versículos antigos lá, que Isaías profetizava um momento em que todos os povos participariam do grande banquete. João está vendo esse mesmo momento que Isaías estava vendo. Com o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que diziam, aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. De novo o casamento. Desde lá de trás, ele vem mostrando que é uma festa de casamento. A noiva já se preparou para recebê-lo. E ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro, para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse, escreva isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então, a festa da Páscoa foi completa, foi significada de forma total. Tudo que a gente praticou e viu durante esses anos todos, desde o Velho Testamento, passando pela vinda de Cristo, e o que a gente faz hoje quando a gente se reúne, está sendo consumado nesse momento aqui. Talvez, eu não sei se todos tinham essa visão completa de tudo. Isso é um resumo, tem mais também, tem mais detalhes, mas eu incentivo vocês no Conexão a conversar sobre isso, a falar sobre esse momento, a ver se algo mudou na nossa mente, na nossa forma de ver a Páscoa, da forma que a gente compreende a Páscoa agora. Que quando a gente se reunir, a gente lembre dessas coisas, que mesmo se não tiver pão, se não tiver vinho, porque isso já é completo para nós hoje, o sangue já foi derramado, o pão já foi esmagado e já ressuscitou, e isso que é importante, a gente lembrar, a Páscoa não é só a morte, a Páscoa é a vida. Então a gente lembra que nos momentos onde a gente se reúne, ele fala, fazei em memória de mim. Que quando a gente estiver junto, a gente lembre desses momentos, a gente lembre do sacrifício, mas a gente lembre que o sacrifício não foi só para aquele momento, não foi só para aquele dia, é para frente. Não é só ele não só apagou o que a gente passou para trás, não foi só o nosso passado que foi apagado, não foi só nossos erros que foram apagados. Ele está escrevendo uma nova história. A ressurreição dele confirma que a gente tem um futuro com ele, que a gente tem um futuro um com o outro. Que com a Páscoa a gente consiga
lembrar um do outro quando a gente estiver no Conexão, quando a gente estiver no café, que essa prática diária que a gente faz todos os domingos, toda semana que a gente se reúne na sua casa, que não seja só uma rotina, que isso caia na rotina para a gente ficar cansado ou fazer por fazer, mas isso entra tanto na nossa vida, isso faz tão parte da nossa vida, que não tem como não falar e não lembrar disso. Não tem como a gente não lembrar dessas coisas, se faz parte da nossa vida. Tudo que faz parte da nossa vida, a gente faz rotineiramente, faz diariamente. Você não ama seu filho, você não ama seu esposo uma vez na semana, uma vez no ano. A gente ama todos os dias, porque faz parte da nossa vida. E é dessa forma que eu entendo a Páscoa. O sacrifício e a ressurreição dele faz parte da nossa vida hoje. Por isso que a gente faz todas as vezes que a gente reúne. Por isso que a gente faz todo momento, todas as vezes que a gente come e bebe junto, a gente lembra. Porque isso faz parte da nossa vida. Isso é a nossa essência agora. E é dessa forma que eu queria passar a ceia. Não sei se foi fácil de compreender, porque a gente leu bastante coisa aí. Mas a gente tem um momento do Conexão para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, para a gente questionar, duvidar, colocar o ponto de vista e que nesse momento a gente possa lembrar de como foi a Páscoa e de como ele ressignificou a nossa história. Beleza? Então, muito obrigado, bom domingo a todos e até o próximo domingo e até o Conexão. Valeu!